Está difícil hoje, está difícil. Há dias em que a internet não quer nada connosco. Mas Mas pronto, agora vai dar. Agora vai dar. Então vamos lá começar. Antes de mais, Hugo, vamos começar pelo princípio, ok? sim, Quem era o Hugo em criança? Conta-nos lá um bocadinho, antes de conhecermos o homem por trás do programa hoje em dia, quem é que era o Hugo em criança? o Hugo em criança era um miúdo que só via desporto, que nasceu a ver jogos de futebol, que nasceu a ver desporto, por isso esse é o Hugo. Era um miúdo que era um rebelde, entre aspas, era esse o Hugo. Rebelde, conta-nos tudo. O que é isso? O que é que isso quer dizer como Como assim? rebelde? Qual é que era a tua rebeldia em criança? E só fazia asneiras e fugia de casa e pensava que era tudo nosso e tinha a minha mãe sempre a chatear-me a cabeça. Era coisas dessas, de jogar a bola na rua até ser de noite, de no verão e para as piscinas ir todo dia, por exemplo, coisas dessas. Como é que era a tua relação? Como é que foi a tua relação com a tua família? Como é que era a tua educação na infância? Conforme estivermos a falar da família do lado da minha mãe, foi sempre espetacular. Agradeço a eles tudo o que sou hoje. É graças a eles que estou aqui, que sou o homem que sou. E em relação à família do meu pai, é aquilo que temos, e não temos qualquer tipo de relação. Eu nunca tive grande tipo de relação com eles, por isso sempre foi assim um bocado. E foi a pessoa que te influenciou mais na tua infância? Influenciar em que sentido? No sentido esportivo, ou no sentido do que eu faço hoje, ou influências gerais? No geral. No geral, foi a minha prima, a Luísa, sim. Foi a minha mãe também que sempre foi o meu exemplo de guerreira, de lutadora, de mulher que estava sempre dedicada a tudo, sempre a trabalhar dia e noite para que não me faltasse nada a mim e ao meu irmão. Foi a minha avó também que é o meu pilar, que é a pessoa que é responsável e que ainda hoje é a pessoa que mais me apoio me dá, que ela está sempre presente. E foi os amigos e que foi tendo a infância também. Há alguns que se foram perdendo, há alguns que se foram ganhando. É isso, um bocado. E foi a pessoa que, na tua vida, na infância, ainda na infância, quem é que foi aquela pessoa que foi mesmo o teu confidente ou a tua confidente? Minha Tiveste confidente. alguém? Tive a minha prima Luísa, por exemplo, que foi sempre a minha confidente. Foi sempre. Ela é 6 anos mais velha, mas eu cresci com ela. Tipo, ela morava em nossa casa. Apesar de ser minha prima, ela não morou em casa dos pais e morava sempre connosco em nossa casa. E era como uma irmã. Ainda hoje é, apesar de já não estarmos aí tão próximos como é normal, porque antes morávamos juntos e estávamos juntos sempre. Hoje em dia é completamente diferente. Não, e não é completamente diferente no sentido em que temos a mesma ligação, mas ela casou-se e tem a família dela, tem os filhos dela, e hoje é diferente. Mas sim, ela era a pessoa que me conhecia melhor, era a pessoa que me ajudava na escola nos estudos, por exemplo, era a pessoa que me batia, entre aspas, na escola para estudar, era essa pessoa. O que é que tu achas que trazes mais de lição que aprendeste com ela? O que é que aprendi mais com ela? Aprendi o exemplo dela. Sempre foi uma pessoa fantástica, uma pessoa divertida, uma pessoa que me fazia rir, que me fazia. Que também aprendi em termos dos sermões e das lições que ela me dá, porque é uma guerreira também com a minha mãe. E as mulheres da minha vida, por exemplo, a minha avó, a minha madrinha, a minha prima, elas são todas umas guerreiras, porque são pessoas que lutam muito, que se dedicam muito, por isso é nesse sentido. Essa é a lição e que espero um dia e que espero todos os dias e conseguir chegar ao nível de lutadoras que elas são, ao nível de espírito de sacrifício que essas pessoas têm. Quais é que eram, na tua infância, aqueles desejos que tu tinhas? Quais eram os teus desejos, quer a nível profissional, quer a nível de sonhos? Tinhas algum desejo? A nível de sonhos, é o sonho que cumpro hoje, apesar de não ser uma coisa profissional, e como a Laninha sabe, que também hoje em dia eu tenho que dizer isto, antes de mais nada, que é uma das minhas melhores amigas, é uma pessoa a quem eu confio tudo, é a primeira pessoa
a quem, se eu preciso, eu lhe digo que é qualquer coisa, por isso, e sabe disso. O meu sonho em miúdo sempre foi, e a minha mãe muitas vezes era chamada à escola por causa disso mesmo. Até posso contar aqui uma história que uma vez a minha mãe, ela foi chamada à escola na... Aquilo é como agora, temos o primeiro período, segundo período, terceiro período. E no terceiro período, e no segundo período a minha mãe, ela foi chamada à escola. Tipo, e naquela altura era mais vezes chamada porque o filho, em vez de fazer as composições sobre os temas e que lá estavam, eu fazia sobre os temas que lá estavam, mas adaptava qualquer coisa ao desporto. Era qualquer coisa... E tinha tudo a ver, e tinha tudo a que bater com desporto, e tinha tudo a que bater com isso. Por isso, o meu sonho, como se pode comprovar, e não é um sonho, é algo que vou atingir, é conseguir trabalhar aí na área que eu amo e que me apaixono. Hoje em dia é um sonho, sim, mas é algo que eu acredito que eu vou fazer um dia. E qual é que é esse sonho? O meu sonho é ser jornalista desportivo e trabalhar em qualquer coisa da área desportiva, mas sim o jornalismo, fazer entrevistas e o estar perto dos agentes, o que são pessoas maravilhosas até agora. Também tenho que referir isto e eu de vez em quando tenho que falar outras coisas que há para agradecer à malta toda que esteve comigo este tempo todo, porque tem sido incrível esta viagem e são coisas que... Já lá vamos, já lá vamos. Ok, Isto não, ok. não vais falar, claro que vais falar disso, claro que vais falar Ok, disso. ok. Mas tenta-nos clarificar melhor que o teu sonho é ser jornalista desportivo? Sim. Ser jornalista desportivo ou comentador desportivo, fazer o que faço hoje, as entrevistas, mas ganhar por elas e trabalhar só nisto e não ter que andar à procura de outras coisas e para conciliar com isto, fazer só mesmo e trabalhar nessa área. Quando é que tu percebeste que tinhas uma paixão pela comunicação? Eu acho que, como é que eu ia dizer isto sem parecer presunçoso, sem parecer. Eu acho que é uma coisa inata, é uma coisa que nasce connosco e para mim sempre foi essa área. Eu, desde pequenito, que os meus cadernos da escola, eu ainda nem tenho alguns, é revisto que o Zé Miter estava a fazer reportagens, estava a fazer uma entrevista, era a comentar jogos de futebol e em vez de querer jogar futebol, é como todos os miúdos e têm esse sonho. E, e é um sonho bonito, é um sonho que nunca devem perder porque, como se viu, e muita gente já falou nisto, mas devem sempre estudar também, mas é um sonho mas essa área do desporto, e sempre me acompanhou, não há uma data, um ano específico em que eu saiba, e agora é que eu comecei a gostar disso, não. E foi desde miúdo, porque até a minha mãe, ela me dizia que para me calar em bebê, quando estava a chorar, e punha a chupeta e punha jogos de futebol, era a única maneira. Por isso, não sei. Quer dizer, então que já foi há muito, já percebeste que é isso que te satisfaz, não é? Mas tu Sim. também, tu não começaste a trabalhar nessa área, não é? Como é Não, que surgiu em a várias. tua ideia do programa Toques de Bola? Tu hoje em dia tens um programa em que convidas muitas pessoas ilustres, não é? Queres falar um bocadinho como é que te surgiu essa ideia, sendo que essa ideia, eu sei porque sou tua coach, não é? Trabalhamos juntos, mas eh, essa ideia surgiu-te já há bastante tempo, certo? Sim, Como é que te surgiu? essa ideia, estamos a falar das lives, por exemplo, que estamos a fazer agora, ou tudo? Tudo. Como é que surgiu a tua ideia? Já Ok, percebemos que desde pequenino que tu sonhas e percebeste que a comunicação para ti, ser um entrevistador, é uma coisa que já é inata contigo. ok, ok. 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 Mas quando é que tu começaste a dar os primeiros passos nesse sentido? Quando é que tu começaste a pôr as primeiras ideias no papel ou em prática? Como é que isso Quando é que eu surgiu? comecei a aparecer, começar a ter uma página, por exemplo, do Facebook? É Por isso? exemplo? Sim. Ok. Eu comecei, estava na Alemanha em 2016 e estava mais por casa, porque, como devem saber, na Alemanha o inverno é rigoroso, há temperaturas muito baixas e estava mais por casa nessa altura. Também não estava a trabalhar e a fábrica não, a obra ela tinha parado e eu fiquei em casa. E comecei com isso, porque eu escrevia comentários numa página, nas páginas das redes sociais dos jornais e assim, do jogo, da bola, do recorde e desses todos. Porque na altura aquilo que eu queria era fazer análises esportivas, análises de futebol, era isso a minha base e se forem ao meu site eu ainda uso espaço. Apesar de não ser aquilo que eu quero hoje, porque isto também vai mudando e conforme o tempo,
Mas no início era isso. Só que eu fazia isso e com humor, e basicamente. Eu fazia os comentários daquilo. Eu hoje rio-me, hoje eu tenho uma piada incrível, a forma como eu fazia aquilo e nada a ver. Até muitas vezes era chamado poeta por causa disso, porque era uma estupidez completamente. Eu hoje olho para trás e vejo isso, mas depois, mais tarde, alguém viu este trabalho e apareceu numa página que é o Azar do Crown, que é uma página que já existe há muito tempo no Facebook, e que meteram um comentário meu e parabéns a eles e obrigado a eles, que eu tenho que lhes agradecer permanentemente por causa de eu hoje estar a conseguir isto. E foram eles que o fizeram naquela altura, porque meteram lá um comentário meu, meteram lá um comentário meu específico em relação ao Josué que jogava no Braga, em que eu fiz o comentário dele, e depois alguém viu e quis criar uma página para mim. Essa página no início era futebol lírico, que foi o tema que foi criado. Eu não percebia nada de redes sociais, zero. O que eu sabia era ir ao Facebook e nem Instagram tinha. Era ir ao Facebook, era comentar e falar. E depois, a partir desse momento do futebol lírico, mudou para o jogo falado, que eu não gostava daquele nome, também não tinha nada a ver comigo. E aquilo que eu fazia antes e tinha mudado completamente, até que o Nuno, que também é uma pessoa super especial aqui neste percurso e será sempre, e onde eu estiver eu tenho que o mencionar sempre em todo lado, que foi ele que me criou o site na altura, que me criou o site em janeiro de 2017, e a partir desse momento, até o ano passado, até o confinamento, e foi isso que fomos fazendo, entrevistas e análise. E depois eu não sei se quer que eu aborde já as lives ou se mais à frente. Podes abordar aquilo que te faz aí, tranquilo. É? Ok. Então pronto, até janeiro, até abril, e está a fazer agora um ano, em abril, em abril, no dia 17 de abril, onde vos convido a seguirem a página, porque vou tentar fazer algo super especial, porque é o primeiro ano de lives, que era uma coisa que nem era. Quando é que é o aniversário? Quando é que é o aniversário? 17? Sim, é dia 17. Era uma coisa que não era para ser feito e para durar e tanto tempo, porque era só para estar e durante o confinamento e com pessoas que eu já conhecia, porque tinham estado comigo e no site e que eu tinha falado com elas e pensei, porquê que agora estamos em casa e eu não vou trazer estas pessoas e estamos assim em live? Como nós estamos a falar os dois e estávamos em live e estávamos a fazer isto, só que depois aquilo que me aconteceu é que eu fui enviando convites e graças a Deus as pessoas ainda foram-me dizendo que sim. A partir desse momento em que elas disseram que sim, e estamos até hoje. Uma coisa que era para ser um mês, era para ser até maio, que foi em maio que acabou o primeiro confinamento, era para ser até essa altura e dura até hoje. E com pausas, e já tive algumas pausas de 15 dias, de um mês, pelo meio, porque nem sempre tem dado para fazer sempre, mas temos estado até hoje. O que é que tu sentiste que faz com que as pessoas sigam a tua página? Com que as pessoas gostam de ver as tuas entrevistas? Eu não sei, isso aí tenho que perguntar a eles, não sei sinceramente. E pode ser os convidados também, porque os convidados têm muito valor. Como disse, eu tenho que agradecer a todos eles e seria injusto mencionar os nomes porque e podem ir lá e depois ver porque foi injusto estar aqui a dizer este, porque eu posso me esquecer de algum e é muito injusto e eram mais de 300 até agora, era super injusto eu estar a mencionar nomes. Por isso, sim, acredito que seja muito pelos convidados e pelas pessoas que vamos tendo e pelo percurso que temos feito e pelas partilhas que os convidados fazem, por essas coisas todas também. O que é que tu tens aprendido com tantos nomes ilustres que têm passado na tua página que quem for à página Toques de Bola, consegue ver lá todas as entrevistas, porque tu deixas lá as entrevistas para quem quiser ver, e Não, realmente os nomes minto. são ilustres. Não, não, há algumas ainda lá não estão. Algumas estão aqui no Instagram, algumas estão no YouTube e outras estão no meu perfil pessoal, porque a página ela tem um mês apenas. Porque fomos fazendo assim, porque eu na altura não queria criar uma página e só há um mês a criamos e estamos a crescer agora e passo a passo. Claro que Porque, sim. e muitas não estão lá. Sim, mas as últimas que tens feito estão todas lá, não é? Aí dá um mês para cá e estão todas assim. O que é que tu tens aprendido mais com esses nomes tão marcantes, nomes que tens levado à tua página, que são pessoas que têm atingido grandes feitos? O que é que tu tens, por todo
aquilo que tu vais partilhando e vais perguntando e aquilo que tu vais ouvindo dessas pessoas, quais são as lições que tens aprendido? Tens aprendido lições? Tenho. O que eu tenho aprendido e ponho-me num lugar de qualquer pessoa que antes não conhecia, porque acho que esse é o melhor lugar. E que vemos muitas vezes aqueles atletas como pessoas inatingíveis, como pessoas que são fora do comum, até os jornalistas e assim, que são pessoas que estão no mundo à parte e esqueçam isso. E são pessoas completamente normais e são pessoas muito humanas, muito, muito top. E para termos uma conversa como estou a ter aí consigo é muito fácil falar com eles, são pessoas completamente normais. Por isso, é o que eu tenho aprendido mais é que aquela coisa de nós metermos rótulos, aí são grandes estrelas e não ligam a ninguém. Não, esqueçam isso. E são pessoas completamente normais. E é muito disso, é muitas amizades que ficam porque algumas pessoas já lá foram várias vezes e mantenho os contactos com eles e sei que é tranquilo em relação a isso. É muito isso, é muito fácil e estou-lhes agradecido por isso, porque a ideia que se calhar eu tinha quando era miúdo, até por ter esse sonho e por olhar para eles, e quando a gente temos sonhos, olhamos para aquelas pessoas e como ei, aquelas pessoas e nunca vamos chegar e nunca vamos. Eu vou dar um exemplo e espero que os outros não levem mal, mas por exemplo o Mário Jardel, olhava para ele e o Jardel é um botadouro, é o melhor do mundo, é qualquer coisa, falo com ele, é como se estivesse a falar consigo, é completamente normal. E falo e tivemos o caso também do presidente e da federação, que foi uma pessoa incrível, e todos eles. O Luís Sénica, o presidente da Federação de Patinagem. É difícil ser jornalista? Eu não sou jornalista, não posso responder. Não. Mas, Pronto, mas vamos reformular. É difícil fazer entrevistas no teu programa? não, é mais difícil estar a ser entrevistado, isso sim. E consigo compreender agora o lugar deles e que muitas vezes não é fácil. Não, mas Mas é é comigo, top, eu é não estou a top. deixar à vontade. Não, é top, é verdade, é top. Não, aquilo é muito simples, porque o mais importante não é o Hugo que ali está, o mais importante e as pessoas que vão atrás é dos convidados que o Hugo traz, não é o Hugo que. O Hugo interessa pouco para aquilo, porque o que mais interessa e o que mais marca e o que as pessoas querem ver e por isso é que vão lá ver tem a ver é com os convidados que vêm. Eu sei que estou a ser um bocadinho repetitivo porque estou sempre a falar dos convidados, mas é muito isso. Eu acho que nós só fazemos isto porque as pessoas aceitam. Claro, e porque as pessoas também querem perceber, provavelmente, como é que cada convidado que tu tens, e seja de que modalidade for, também o que é que os motivou, como é que eles chegaram lá acima, como é que eles querem ouvir as histórias, não é? Não, E, e- eles querem contar, eu quero ouvir, porque eu ouvir nele não ouve. As histórias são. sim. E as pessoas querem ouvir isso, não é? E para ti conduzir uma conversa dessas é aliciante ou não? Sim, até lhe vou falar de uma coisa, sou sincero, no início era muito difícil, porque o Hugo é tímido, e ter uma coisa dessas e não podemos ser muito tímidos, porque sabemos que estamos a lidar muitas vezes aí com críticas, até muitas vezes críticas às outras pessoas que lá estão, e se isto chega a acontecer críticas aos convidados, e já tive para programas, e deixa-me contar esta história. Ainda nesta semana aconteceu isso tive parar o programa e depois do convidado ir falar e dizer, por favor, para irem aí para outro espaço, porque ali não é o espaço para isso. O que eu quero é implementar a cultura desportiva e trazer cada vez mais a educação desportiva a um país que, como os meus convidados falam muitas vezes, é um país que é muito carente em relação à cultura desportiva. Por isso, é uma coisa que eu peço também a quem nos estiver a ver e não vale a pena a crítica e não vale a pena muitas vezes ofenderem só por causa de clubes. Eu acho que aquilo que vale a pena sim, é termos um clube, é termos uma paixão, porque o Hugo também já foi esse tipo de adepto, hoje é menos porque está no setor também. Mas é isso, é terem cultura desportiva e pensarem no resto. E vou-lhe pedir para recapitular a pergunta, porque
porque me fugiu eu ir para outras coisas. Já respondeste a ela, já respondeste. Eu estava a perguntar se era aliciante, tirando essa parte, estavas a falar nessa parte das críticas, não Não, é? mas é bem aliciante, claro que é. É aliciante estar com pessoas que a gente idolatra, que a gente, que a gente gosta por qualquer motivo e depois o mais aliciante disto tudo é, como eu já falei, é as amizades que ficam. Acho que nem é tanto tipo aquelas pessoas que tu idolatras depois e tens contacto com elas. Ainda há bocadinho aqui estive a falar com o selecionador nacional de hóquei em patins, por exemplo, feminino, e falamos aí normalmente. E isso é o mais importante. Na, Claro. na, Na área desportiva, que é o teu sonho, que queres ser jornalista e queres fazer disso mesmo a tua vida principal, não é? Há alguém que te motive? e referências que eu tenho? Sim. E referências na área da entrevista? Sim, tenho três pessoas e já disse publicamente, por isso ninguém vai levar a mal. Tenho a Irene Palma, que é do Jornal A Bola, que para mim, em termos de jornalismo e mesmo desportivo, é para mim a melhor a fazer entrevistas. Ainda agora fez uma entrevista ao Mister Abel Ferreira, que ganhou a Libertadores e que tem estado aí a falar. E que eu espero que um dia. Até vou aproveitar aqui e, Mister, e se quiser, apareça lá também um dia destes. Não. Mas em relação. Mas sim, a Irene Palma para mim é top, em termos de entrevistas é melhor. E aprendi muito com ela, a falar com ela quando ela lá foi. Tive o privilégio de ir a ter lá. E depois tenho o Daniel Oliveira, que não é bem jornalismo desportivo, mas é uma pessoa que as entrevistas dele, o alta definição, é a minha referência em termos de conversa, é essa, é trazer a pessoa, e mais do que as táticas e mais do que as estratégias, é conhecerem as pessoas. E tenho o Carlos Daniel também. O Daniel Oliveira e o Carlos Daniel eu nunca lá tive, mas é assim. Tu fazes um trabalho, tentas aproximar a tua comunicação modelando nessas pessoas que são referências para ti, é isso? Sim, tento referenciar, tento identificar-me nisso, mas sabendo que tenho que ter a minha imagem própria, porque eu não posso copiar estilos, que isso não tem lógica nenhuma. Claro, claro. Que dificuldades é que tu achas que um jornalista pode encontrar? Aquela questão da cultura desportiva já falamos, porque há pouco e os jornalistas são muito insultados muito facilmente. São muito criticados por uma notícia, e até muitas vezes são apontados, este é do Benfica, é do Porto, é do Sporting. Eu não me importo de ser apontado disso, apontem-me dos três, é tranquilo. Mas em relação ao resto, em relação às dificuldades que têm e trabalham muitas horas, mas isso não é problema porque se faz o que se ama. eh, e dificuldades é estar longe da família, porque muitas das vezes as pessoas pensam que o jornalista é só aquilo que leem, aquilo que veem, só que se esquecem-se que há muito trabalho extra, há muito trabalho em off, há muito trabalho fora das câmaras e passam pouco tempo em casa. E outra coisa que também aprendi com isto tudo é que muitas das vezes as pessoas olham e pensam que só por eles estarem nos estádios e que estão à vontade em termos de informação, em termos de poderem ver os jogos, em termos de poderem passear, só porque vão ao estrangeiro e é completamente diferente. O trabalho deles é chegar lá, é preparar tudo, é muito imediato, é muito rápido e não tem hipótese de estar ali a perder, a conseguir uma viagem normal e como muita gente pensa que é chegar ali ao estrangeiro e que está tudo bem. E não é nada assim. Qual foi a entrevista que tu tiveste até hoje que mais te marcou? Quer pela positiva, quer pela negativa? Isso era bem injusto. Mas eu, por ser para si, eu vou-te responder. Aquela que mais me marcou, se calhar nem é o nome que muita gente pode esperar, porque se calhar nem podem esperar que foi. Mas não. Foi o André Lima, porque eu olhava para o André e via aí o campeão europeu. O André Lima teve 13 vezes no meu programa, pá, e é uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica. E sim. Mas atenção, é como eu disse, as outras pessoas todas também são fantásticas e a negativa. E a negativa e não foi pelo convidado, foi porque eu não consegui atingir aquilo que eu queria atingir com o convidado. O convidado não tem culpa nenhuma e, aliás,
agradeço-lhe imenso ele ter lá estado e não correu bem, foi eu, não tem nada a ver com o convidado. E não me correu tão bem e quando entrevistei o Fernando Madureira, e nesse sentido não me correu tão bem porque não consegui fazer aquilo que eu queria fazer. Mas o convidado não tem culpa nenhuma, disse. Percebes que para ser jornalista tem que se dominar, mesmo até a nível de perfis, para conseguir Sim. fazer isso que tu não conseguiste nessa. Provavelmente com mais estratégia, não é? Quantas horas é que tu dedicas a treinar a tua comunicação? Quantas, quantas horas dedico a treinar a minha comunicação? E treino várias vezes, e eu vou ser sincero, e devia treinar muito mais, isso sim. Porque muitas das vezes eu pratico pouco e muitas das vezes isso aí que estava a falar é verdade. Porque muitas das vezes não estudamos bem os perfis e só que também aqui é difícil. Aqui nesse sentido é difícil porque há pessoas que é difícil ver quem é que são porque raramente falam. Eu tenho trazido pessoas que não são então ouvidas. E nesse sentido é difícil perceber como é que vamos ir modelar. Ainda por cima eu que sou exigente no meu critério, porque eu gosto de seguir a minha linha e muitas das vezes aquilo que eu penso e que vai ser 1 minuto, dois, três e de resposta, muitas das vezes acaba por ser 10 minutos de resposta, como já aconteceu. E nesse sentido, sim, deveria estudar melhor o perfil e devia conhecer melhor a pessoa. Mas também já me aconteceu, e não sei se é uma história engraçada, não sei. Mas já me aconteceu e esperar que a pessoa na resposta faça e responda e durante mais tempo e ela só me responde não. E eu apanhei uma branca ali porque como é que eu vou seguir agora? Porque eu estava focado e o convidado ia falar durante mais tempo e ele só me disse não. Foi complicado porque não estava à espera assim. Tiveste assim alguma coisa mais insólita nas tuas entrevistas no Toque de Bola? Insólita como assim? Alguma coisa estranha, alguma coisa que Já me não aconteceu, tivesse foi um mesmo episódio nada à insólito. espera? Já me aconteceu, foi um episódio insólito, mas não teve nada a ver com a conversa. Já, Então, queres contar? Ou não é? Não, posso contar aí, não é boa? E foi com o Riva, que é um craque brasileiro, que jogou no Braga, jogou no Vitória de Guimarães. E Vitória de Guimarães não, que senão a malta bate daqui a bocadinho, tem que ser o Vitória Sport Clube, porque eles não gostam que diga de Guimarães. Mas foi com o Riva aí na altura. Aquilo, o que é que aconteceu? A luz ela foi abaixo. Eu estava a falar com ele, a net vai abaixo e depois eu tive que ligar aquilo a correr e tive sorte que o homem não fugiu e ficou ali, foi tranquilo e voltamos, mas aos 9 minutos eu ainda me lembro do tempo porque ainda não foi há muito tempo. Aquilo tal e vai abaixo e não tenho noção do que é aquilo. Para quem está deste lado é um choque, porque para mim, e se fosse o convidado, eu não tinha muito a perder em relação a isso, mas ali e nós estamos focados, ainda era o nosso máximo, por isso é um momento difícil. E por um lado, hoje tem piada, acaba por ser engraçado. Estamos aqui a ter uma pergunta. O que é que achas do jogador cabo-verdiano? Tens alguma opinião sobre isso? Não. E desde já um grande abraço a quem nos fez a pergunta. O Em relação Fernando da página G9 de Cabo Verde. Ok. Um homem ligado ao desporto, um homem que faz muito pelo desporto de Cabo Verde. Aliás, Ok. este senhor é o rosto do futebol cabo-verdiano. Um beijinho, Fernando. Então vamos lá ver se o Hugo tem uma resposta para ti. Vamos lá ver. Um grande abraço para ele e um grande abraço aí para todos os cabo-verdianos aí que estão aí. Eu conheci um e que vou fazer entrevista com ele porque na altura não deu. Quero mandar um grande abraço e deixa-me mandar agora ao Danielson, amigo, um grande abraço. Eu sei que estiveste aí a ver e meteste os teus likes, por isso, amigo, um grande abraço para ti. Em relação ao jogador cabo-verdiano, é um jogador muito intenso e muito rápido e muito forte fisicamente e só que tem algumas limitações táticas que muitas das vezes e na Europa lhes dão isso. Acho que Cabo Verde está a crescer e cada vez mais e tem mais atletas. Tem um problema, é que deixa fugir e muitas das vezes os jogadores para outros países, como acontece
com o Nani, por exemplo, no nosso caso. Mas isto não é só Cabo Verde, é os outros países todos. E depois os melhores jogadores daqueles países acabam por ir para a Europa, acaba por dificultar a questão da seleção e também há algumas políticas. Só que isso eu acredito, e quem nos fez a pergunta e sabe melhor que nós, porque está mais envolvido no meio, mas sei que em termos políticos o continente africano é um bocado difícil em relação às nossas colónias, não, aos países lusófonos. Sim, o Nani e o Rolando, exatamente. E com esse, acredito que Cabo Verde era cada vez melhor. Tudo bem. Espero ter ajudado na resposta. Continuando um bocadinho a falar aqui de uma forma clubística, que clube é que tu és? Queres assumir? Eu sei que já, noutras redes sociais, tu já te assumiste. Pronto, eu não tenho problema nenhum. Espero é que ninguém que ninguém um dia ouvir isto e me vá bater em relação a esse sentido. Sim, sou portista. Mas quero dizer uma coisa em relação a isso. Eu já fui mais maluco, entre aspas, ir por clubes do que sou hoje. Hoje é tranquilo. E até vou dizer outra coisa. Se calhar eu já tive mais convidados aí do Benfica, só para o Benfica não ficarem chateados, e do Porto. Eu acho que hoje em dia ninguém fica chateado. É bom que haja claques diferentes, pessoas que tenham, que prefiram equipas diferentes, até porque senão não há temas. Se gostamos todos do mesmo, não há assunto, vamos todos embora, não é? Portanto, claro que eu Eu iba ao ponto, vou não só é? beber um bocadinho de água, vou só beber um bocadinho de água. Certo, certo. Olha, falando agora do futebol, de todas as pessoas que tu entrevistaste, há assim algum jogador que te tenha marcado mais? Que me tenha marcado mais, mas a vê-lo jogar ou na conversa com ele? Podes responder as duas coisas. A ver-te jogar, algum que te marcou mais? O meu ídolo ainda lá não esteve, mas vai lançar um dia, o Paulo Futre. Por isso, esse é o meu ídolo. Mas em termos de conversa, é um bocado injusto. Eu já referi a alguns, mas é um bocado injusto que eu posso ser em relação a isso. Claro que há muitos que nos seduzem, que me seduziam, como o Mário Jardel, por exemplo, era um jogador que me seduzia a mim e a toda a gente que cresceu e na década de 90, acredito e que seduzia toda a gente, mas também o Barroso, por exemplo, do Braga, que também lá esteve, que é um grande amigo hoje, e muitos jogadores. E treinadores? E foi aquele que. Quando eu digo marcar mais, tu estás a dizer aí a palavra injusto, marcar mais não quer dizer que seja aquele que tu valorizas mais, mas que te pode ter marcado por alguma coisa que te disse, que te fez pensar mais. Não, não estamos aqui a dizer qual é que é o melhor para ti, não foi essa a pergunta. Portanto, não te sintas melindrado em ser injusto, ok? Não é. Quando eu falo em marcar mais, é no sentido de, às vezes, há pessoas que passam na nossa vida, até uma conversa, que nos dizem ali uma frase, às vezes sem conhecermos muita pessoa, mas que é aquela frase que nos faz pensar, que nos faz refletir, que nos marca nesse sentido, ok? Não, eu estava a interpretar que era a pessoa que eu tinha me gostado mais de jogador. Não, essa sim seria injusta e não faço aqui, não faço aqui. Mas quando eu falo em marcar mais, é no sentido de, olha, esta pessoa deixou-me esta mensagem, ou aquela pessoa contou-me certa história que me fez refletir. Então, por Entende? exemplo, olha, então acertei o Mário Jardel. Foi? Então acertei porque, e posso explicar porquê. Porque seria fácil, e acredito que seria fácil, porque e não está a falar com uma meio de comunicação social grande e não vou ser hipócrita nesse sentido e não dizer que uma bola, um recorde, um jogo tem mais facilidade, ou todos os meios têm mais facilidade que eu nesse sentido. E a forma como ele falou e da dependência que teve e das depressões e do álcool, por isso foi incrível para mim nesse sentido. E foi uma grande eleição de um homem que ultrapassou isso e para mim será sempre uma lição enorme. E mais do que o jogador que foi, o homem que é hoje. Eu vou entrar aqui um bocadinho nas perguntas toques de bola, e eu. Quais são as três pessoas que tu gostarias mesmo muito de entrevistar? Que eu gostaria de Três entrevistar. nomes. Não quer dizer que não haja mais, mas pelo menos três nomes. E pode ser pessoas aqui lá a passar?
Eu digo aquelas que tu gostavas de entrevistar, as que ainda não entrevistaste. Eu era para dizer a coxa e a Laninha sem Dimas, assim já não posso. Não, mas, Obrigada, obrigada, obrigada. ok. Não, eu refiro mesmo àquelas que tu ainda pensas assim, não. Este e este, eu ainda quero ter no meu programa, eu ainda quero entrevistar. Sendo que, claro, que todos sabemos, né? E para quem não sabe, para quem chegou agora, deixa-me explicar um bocadinho o que é que estamos a falar aqui, sendo que o teu trajeto a nível de jornalismo, de entrevistador, que é aquilo que tu queres, que é o teu sonho, ainda agora sim é que está a dar os primeiros passos, né? Que estás mais focado nisso, estás mais alinhado com o teu objetivo, estás a pôr mais em prática tudo isso que estás a fazer. Então, sendo que Ainda nem tivemos começou. hoje ainda um percurso ainda curto, Ainda nem eu começou. sei que depois faltarão muitos ainda, né? Mas provavelmente existirão aí alguns que tu tenhas mesmo aquela vontade de entrevistar. Eu tomo, como é que ele se chama? Eu não queria dizer aquele nome que é o G9 Sports e Management Ah, o está a Fernando, falar do Fernando, Madger. Fernando, Fernando. Quem é o Madger e como é que é o Madger que estás a falar? O Madger que jogou no Porto ou o Madger do Futebol de Praia? Eu acho que ele deve estar a falar do que jogou no Porto. Acho eu. Não é, Fernando? Por o Madger do Futebol de Praia eu já entrevistei para o meu site. Eu na altura, sim. Então vai-te pensando, quais são? Enquanto ele responde. Ok. Então pronto, um deles é o pão. Ok, eu não vou falar do pão outra vez e eu vou falar das modalidades que muitas vezes são esquecidas. E para mim são muito importantes e é uma das coisas que eu quero sempre ir no Toques de Bola. É trazer mais e cada vez mais as modalidades. Por isso, eu vou falar o Nelson Évora, por exemplo, do triplo salto que foi campeão olímpico. Era uma conversa fantástica. Vou trazer, vou falar o selecionador nacional e de handball que está a fazer um trabalho enorme, o Mr. Paulo Jorge Pereira. E, e português, porque eu acho que é sempre importante falarmos aí com português. Outro português, deixa-me ver. Estava a pensar agora. Esta aqui é difícil, os convidados também têm dificuldade. Mas Olha, deixa-me. eu há um que Ok, chama mesmo muito. eu já sei. O Fernando Pimenta da Canoagem. Já entraste em contato com esses? Não, com o Paulo Jorge Pereira já, e com o selecionador já. Já. Já, e na altura, como tinha sido os Olímpicos, ele tinha-me dito que só mais tarde, e vou tentar tê-lo connosco um dia destes. Muito bem, portanto, é só dizer, é só que este sims dessas pessoas aos convites, não é? Como é que tu lidas com os nãos? Como é que eu Quando lido com isso? recebes nãos? Quando tu convidas alguém Espero não e... ser polêmico, eu nunca vou dizer, e só que eu já disse muitas vezes em off até aos meus convidados. Aquilo que me chateia não é o não. Aquilo que me chateia é verem as mensagens e nem responderem. Porque se nós queremos falar com aquela pessoa, é porque lhe estamos a valorizar o trabalho dela. Não me custa nada dizer um não. E atenção, isto aqui acontece a Top Futebol, acontece a todos, que eu sei que todos a quase já disseram isto. Que aquilo que custa não é dizerem que não, até podem inventar uma desculpa e tu sabes que a desculpa mais ou menos acreditas. O que custa é tu mandares uma mensagem e ninguém te responder. Só que aqui eu queria falar de uma pessoa que para mim isso foi super especial e para mim foi super marcante, que foi o Mr. Pedro Cunha, que treinou o Rio Ave esta época, que está agora no Sub-23 do Rio Ave. O Mister entrou no Rio Ave em dezembro, e na altura de Natal, e eu mandei-lhe uma mensagem para ele vir ao programa. E na altura ele não me respondeu. Só que 3 meses depois, e respondeu-me. Isso para mim foi marcante e eu posso dizer porquê. Porque aquilo não estás à espera e pensas assim, ei, como é que aquela pessoa, e passar 3 meses, se lembra de ti? Isso para mim é marcante. Porque eu acredito que ele não tenha respondido e na altura, porque não dava tempo, não dava possibilidade. Porque, claro, o homem tinha acabado de subir à primeira equipa do Rio Ave. Estava a planificar aquilo. É claro que era difícil. Mas a forma como ele passar 3 meses
e me respondeu, para mim e foi quase uma vitória. Foi bem marcante. Ah, então isto quer dizer que felizmente tens tido poucos nãos, é isso? Hum, No início tinha mais. No início era difícil, claro, mas o nome e muitas vezes até as pessoas que eu acredito que olhem para aquilo e que vão ver o que é que tu já fizeste e como é que tu já fizeste, eu acredito que cada vez mais é mais fácil de dizerem que sim. E também acredito que há outras que dizem que sim porque gostam de estar à conversa e estão à vontade com isso. Acredito que é nesse sentido. Ah, havia alguém que se fosse hoje tu não tinhas convidado? Não por não gostares da pessoa, mas por a conversa ter corrido mal ou não ter corrido como tu querias? Sim, eu já disse, o Fernando. Não tinhas convidado hoje, é isso? Não. Não, como é que eu vou dizer? Tinha, mas tinha feito diferente. Em vez de todos, assim, se tiver que escolher um, assim. Ah, já tiveste assim alguma derrota na tua vida? Derrota na minha vida. Já, claro, a perca da minha mãe. Minha mãe, ela faleceu em 2016, no dia 15 de agosto. Foi a maior derrota da minha vida, claro. Foi aquele murro no estômago que tu nunca estás a contar, porque tu acreditas sempre que a tua mãe, ela vai lá estar presente e vai estar contigo em todos os momentos. E eu não consigo chorar, eu não consegui chorar naquela altura, mas só eu sei como é que eu sinto por dentro, só eu sei que penso nela em quase todos os instantes da minha vida, que penso nela. E eu não gosto de ir ao cemitério, também não me sinto bem lá, porque acho que ela não está lá, acho que ela está no meu coração, por isso, sim, foi o falecimento da minha mãe, que é a mulher da minha vida e continuará a ser sempre. E eu posso ter muitas mulheres, muitas namoradas, mas a mulher da minha vida será sempre a minha mãe. Como é que tu hoje em dia te reforças para lidar com esses maus momentos, com essas coisas que vão acontecendo na nossa vida, essas coisas inesperadas? Como é que o Hugo Almeida hoje em dia lida com as derrotas, entre aspas? Aprende-se a lidar com elas. Aprende-se que a vida não é só feita de coisas boas e se fosse fácil não era para nós. Eu acho que é nas dificuldades e na forma como nós sabemos viver e que as dificuldades e com os murros que vamos levando, até a forma como muitas vezes e coisas pequenas e que podem ser para outros e coisas pequenas e para mim podem ser coisas grandes e sim, é lidar. É saber que a vida não é, e não é só beijinhos e abraços, e também tens ímorros nos estômagos e e tens que aprender a lidar com eles e muitas das vezes até caminhares abraçado a eles. Porque, e só assim é que tem algum sentido. Tu tens medo de falhar? Sim. Medo não, porque sei que eu vou falhar em muita coisa na vida. Como Sei que nem. jornalista, tu tens medo de falhar no teu percurso? Sim, claro que tenho, porque vejo isto muitas vezes até demasiado de forma exacerbada. Penso demasiado que sim, que posso lá chegar, que tenho alguma coisa, mas isso não é fácil, porque e muita gente quer esse lugar também. O que é que tira o Hugo do sério? Não é fácil. Eu já fui mais, não, é verdade, eu sou muito explosivo. Explodo com Mas facilidade onde é que ficamos? Sim ou não? e não percebi. Em que é que ficamos? O Hugo sai do sério ou não? Não, não é fácil no sentido em que qualquer pessoa não me enerva. Agora, as pessoas que eu gosto, quando há uma coisa mal, sim, é difícil, e explodo com facilidade. Mas antes era pior. E posso contar aqui histórias, é igual. Diz? E já tive que pagar já tive que pagar coimas, por exemplo.
por agredir uma pessoa num espaço público. Sim, e já fiz isso. E faz parte do passado. E aprendemos com os erros. Achas que chorar é um sinal de fraqueza? Não acho que seja um sinal de fraqueza. Acho é que não sou capaz de chorar em público. Mas valorizo muito quem é capaz e quem não tem problemas em chorar em público, porque isso nunca será um sinal de fraqueza. Fraqueza é não irmos à luta, é não sermos corajosos, é ficarmos a pensar, e tal, os outros conseguem, eu não consigo, mas eu não faço nada aí para conseguir. Isso é que é um sinal de fraqueza. Tu tens alguma insegurança? Se tenho uma insegurança ou um medo de perder algo. Até podes responder às duas. Ok, um medo de perder algo? Tenho, claro. Tenho medo de perder, principalmente as pessoas que amo. E quero mandar aqui um abraço, que sei que duas pessoas que eu amo muito já entraram aqui dentro. Amo muito mais de amizade, é irmãos meus, é pessoas mesmo de sangue. Quero mandar um grande abraço, um grande beijinho à Diana, que sei que está aí. E um grande abraço ao Fábio, que são irmãos. Não é amigos esses não são amigos. E são irmãos mesmo. Por Que isso, importância é que tu dás ao grupo de influência, ao teu grupo de amigos? O que é que significam os amigos para ti? é a família. Há uma frase do Quaresma que eu gosto muito. E Deus cuida dos meus amigos, porque dos meus inimigos e trato eles. E Então, é verdade. E Deus que cuida dos meus amigos, porque dos meus inimigos e trato eu. existe alguma coisa que tu sintas que queres mudar em ti? E- Não, mas eu não te respondi à pergunta anterior. Eu comecei a divagar e não te respondi. Então vai, então responde, então responde. Estavas a falar em termos de dificuldades, de medo de perder algo, né? Sim, Sim. tenho medo de perder os meus amigos, o meu irmão, a minha avó, a minha madrinha, a minha prima. Tenho medo de perder a minha família. Tenho medo de perder assim também. Mas você também faz parte daquele núcleo que não são amigos e são irmãos. Obrigada. Obrigada. No que depender de mim, não vais perder, ok? Sim, mas faça outra pergunta que isto aqui é. Quando Depois está na desse lado é pergunta mais difícil, não é? Se diz, eu estava-te a perguntar se tu sentes que tens alguma fraqueza. sinto que tenho fraquezas, claro. E por raparigas. E tinha que divertir isto um bocadinho, senão o pessoal daqui a bocado vai-se embora e está a apanhar uma seca de raparigas, Então claro que conta lá a tenho. tua fraqueza, conta lá, conta lá. Atenção que podes ter aí algumas amigas a ver, vá. Rapaz, se tiverem amigas, um beijinho a elas todas. E está aqui a família a responder. Estes dois aí são família. Mas em relação às fraquezas aí que eu tenho fraquezas, tenho. E muitas vezes, quando tenho fome e não vou comer, tenho fraquezas também. Deixa-me pensar, esta aqui é difícil. Fraquezas que, Vamos, que. vá, olha, vou-te ajudar, eu vou-te ajudar. Imagina na área Não, e tenho medo de perder essas pessoas. Isso sim, isso pode ser uma fraqueza, só que eu não considero uma fraqueza, considero um medo. Porque o medo. fraqueza em que sentido? Eu ia te ajudar, por exemplo, na área da comunicação, que é uma coisa que tu queres. Sim. Tu podes sentir, olha, neste momento, por exemplo, eu vou falar como se eu não soubesse. Eu sei, não é? Porque eu sei tudo aquilo que está a acontecer contigo, mas faz conta que nós estamos a falar para quem não sabe, né? Esta entrevista é para quem não te conhece. Imagina que tu até podes estar aqui, imagina que até tens nesta live alguém que também quer ser um jornalista como tu, quer ser um entrevistador, quer estar ligado à área do desporto. E todos vão ter que aprender. Alguns têm mais loucuras que outros, né? E então, neste momento, tu podes sentir assim: olha, eu para atingir o meu objetivo sinto que tenho a fraqueza X. Sim, ok, já estou a perceber. E sou ansioso. E antes de cada. Há bocadinho. Eu agora soltei-me, porque eu tenho esta coisa boa.
Eu sou ansioso antes de fazer as coisas e antes de abrir isto estava a tremer porque nunca falei assim em público, nunca fui eu a estar aqui e estava a tremer porque estava ansioso e também muitas das vezes, e quando vamos entrevistar alguém que como estas pessoas, porque eu sou como elas, eu não sou diferente porque eu ainda não faço nada de especial nesta coisa. Mas eu também sinto boa ansiedade em relação a isso. E eu vou falar que aquela pessoa é uma lenda, já fez tudo e mais alguma coisa, é seguido por milhões. E claro, isso aí eu tenho fraqueza no sentido em que tenho medo de como é que eu vou encarar essa pessoa, só que depois solto-me. Mas eu, no início tenho essa fraqueza, e sou ansioso, e sou nervoso, e abano bué com a cabeça, isso aí, e quem for ver é uma coisa que eu quero mudar e que você está. Posso tratar em você ou tu? Como é que preferes? Como tu quiseres, Ju. Estás à vontade. Ok. E tu estás-me sempre a dizer que e isso é verdade, é uma coisa que eu tento e que acho que quando estou a falar agora abano menos do que quando estou a ouvir. Porque agora supostamente era eu que devia estar aqui a abanar a cabeça quando tu vais falar, mas reparas que eu não abano, É verdade, é verdade, isso é verdade. Isto Não, para quem não sabe, o Hugo está a preparar-se como comunicador. Nós trabalhamos muito a parte da comunicação dele e aquilo que ele estava agora aqui a dizer, que eu tento muito dizer, olha, muda isto, muda aquilo, tenta melhorar isto, que é essa parte da cabeça. Porque é que isso é importante? E até foi bom tu tocar e nesse assunto. é bom aí você falar e para quem não sabe perceber. Não, é importante as pessoas perceberem e mesmo a tua humildade de dizeres, olha, tenho esta dificuldade, eu faço. É bom quando as pessoas têm a noção daquilo que têm que melhorar, porque às vezes não ter essa noção, nem estar a trabalhar nisso, Até muitas muitas vezes. das vezes até posso dizer outra, que é, por exemplo, o I, quando o que eu costumo falar sempre aí no início é, é boa noite pessoal, só que eu digo um I, em vez de aquela coisa de nós entrarmos e ainda não estar a 100% também é normal, porque é o teu primeiro impacto e tu não sabes a quantas pessoas é que já estão a ver ou não. E depois tu soltas, por exemplo, eu ainda não olhei aqui para as pessoas que estão a ver ali no número, nem sequer me interessa. Só que tu no início e pensas aí diferente. Isto também vem com a questão do hábito e essas coisas. Eu, Claro eu, que vou, sim, claro que sim. eu vou ser sincero, as primeiras lives que eu fiz aqui no Instagram, ainda bem que o Instagram me apagou, porque no início ainda dava para gravar aquilo era muito mal. Aquilo era terrível. Mas é Então quando, normal, então as quando pessoas eu vou até falar, terem este. então vou dizer, então quando eu vou falar isso sozinho e para a câmara, vocês não têm noção. É bué mal, eu não gosto de nada. Mas para quem quer ser um comunicador tem que treinar, né? Tem que fazer, tem que falar, né? Sim, claro, tem que fazer e tem que lutar contra as vossas dificuldades, porque as E, tem, dificuldades e, ter, a, elas são no- para e ser ter a noção ultrapassadas. delas, e ter a noção delas, e ter a consciência delas é muito bom, que é para se ir evoluindo, não é? Quando eu me referi às tuas fraquezas, era um bocadinho nesse sentido. Sim, Tu sim. sentes que o que é que tu precisas de melhorar, o que é que tu precisas de fazer, não é? É como uma prova de hipismo. O cavalo aí tem que ir soltando, e tem que ir saltando barreiras. Claro, claro. O Se que é que, tivermos o que, sempre é a que, derrubá-las, a bater nelas, nunca lá vão chegar. o que é que significa para ti o reconhecimento? O reconhecimento é importante, mas o reconhecimento maior é o teu. É o teu, eu queria dizer o meu, é o reconhecimento que tu sentes daquilo que tu fazes, não é o reconhecimento das pessoas. Eu sou sincero, eu agradeço todas as pessoas que metem gosto e que seguem a página. Mas para mim o importante não é quem gosta ou quem segue páginas. E ninguém é obrigado a ver, só vem se quiser. O mais importante para mim é o que eu consegui, é ter falado já com algumas pessoas e é o meu próprio reconhecimento, é sentir-me feliz a fazer o que amo. Eu muitas vezes digo, podemos trabalhar em certos sítios, tipo fábricas, construção civil, como eu já trabalhei, e para mim eu não tinha sucesso, não tinha sucesso, era um sucesso. E posso fazer isto e não estou a ganhar dinheiro nenhum e para mim eu tenho sucesso, porque eu sou feliz a fazer o que eu sou feliz a fazer aquilo. E para mim o sucesso é isso, é sermos felizes a fazer aquilo que gostamos. E para ti o sucesso é ser feliz a fazer aquilo que tu gostas? Sim. E o que é que o Hugo gosta de fazer hoje em dia?
É isso que já falamos. E é comunicar com pessoas ligadas ao desporto, é isso? Sim. E com outras áreas também que já tive da cultura também. Tu hoje disseste, hoje de manhã até me assustei, tu disseste que ias fechar a tua página. Mas espera aí, então isso vai haver contrapartidas. Então, mas você vai deixar de trabalhar na arte? Então, mas tu não viste o meu vídeo de esclarecimento? Era uma brincadeira. Ah, então eu também eu só vou fazer amanhã uma esclarecimento. Eu Quem tive que quiser. fazer, eu vou explicar, eu tive que fazer hoje porque eu recebi tantas mensagens de pessoas a dizer ai, está doente, o que é que aconteceu? Isso é uma depressão. Bem, começou-se a tomar umas dimensões que eu não. Eu respondi e meti, não faça isso, gostei muito de trabalhar consigo, mas era treta, porque eu sabia que isso era mentira. Era só para você Mas eu não te não disse que era acredito. mentira, eu não te disse que era mentira. Eu te Só que disse que era você verdade. acreditou, só que você acreditou naquela treta que eu pus. Não, acho que aquilo era impossível. Então, se a minha área sempre foi o desporto, claro que eu posso trazer pessoas da música e pessoas e da comédia, como eu também já trouxe e irei trazer para a frente. Mas a minha área é o desporto. Não, E a música, sim, é muitas vezes pessoas que podem ter algo relacionado ao desporto ou pessoas que eu admiro, porque se estivermos também só a falar de desporto e não vermos o resto, é como o grande Mister Emanuel que ajuda diz: é quem só percebe de futebol e não percebe nada aí da puta da vida. Desculpa, Yasmin. claro que sim, temos de estar no equilíbrio e perceber um pouco de tudo, claro que sim. Mas eu, a hora que eu vi a tua publicação, eu ainda não tinha a noção que era o dia 1 de Abril, percebes? Por isso é que eu caí. E assim, o que é que se Claro. passa aqui? Muito bem. Olha, Hugo, alguma coisa que tu te arrependas ainda até ao dia 2 de ter feito? Na vida pessoal ou nisto? Aquela que tu quiseres responder. Sim, há. Claro que há. Até fugir de casa. Ui, queres contar? Sim, podes contar. Foi na altura em que a minha mãe ela faleceu, eu fugi de casa, tipo. E, e fui para casa de um colega em Viseu, que eu chamo de primo, o Bernardo Maia, que também é do desporto, é campeão nacional de ralis, ele tem um kart cross e essas coisas, e fui para casa dele na altura, porque e hoje arrependo-me, claro, porque fiz sofrer a minha avó e não queria, mas naquela altura eu nem pensei. Há aquela altura em que nós, quando acontece uma coisa daquelas, e eu antigamente eu não entendia, eu hoje entendo, há momentos em que tu não pensas, há momentos em que tu desregulas. É. Já pediste algum pedido de desculpas que tenhas de fazer a alguém? Sim, tenho que fazer à minha avó, tanta coisa. Tenho que fazer à minha mãe, tanta coisa que eu fiz sofrer. Tenho que fazer a muitas pessoas. E vais fazê-lo? Sim, eu já fiz. Já fiz, mas o verdadeiro pedido de desculpas. Sim, eu peço desculpas verdadeiramente, só que não, e não devemos é voltar a errar e muitas vezes cais, não é meu erro. Há alguma coisa que tu queiras dizer sobre alguma coisa que eu não tenho perguntado? Não. Em 3 palavras, quem é que é o Hugo? Frontal, ambicioso e focado em fazer aquilo que gosto. E agora, tcharam, o que é que te diz a tua alma? Que sou feliz, que já realizei sonhos, que estou disposto a tudo para conseguir aquilo que quero. Disposto a tudo não é fazer mal a ninguém, mas é lutar sempre, é sonhar sempre e acreditar sempre e agradecer. Agradecer-lhe a si o convite, agradecer a sua amizade, agradecer tudo o que tem feito por mim e todos os melhoramentos que tenho tido até hoje. Agradecer aos meus amigos, agradecer à minha família, porque se não fossem eles, nada disto era possível. E sou feliz.
E a quem nos está a ver que seja feliz, que nunca se esqueça que os sonhos começam do zero e vão subindo sempre até conseguirmos alguma coisa, mas mesmo que a primeira porta te diga não, sabes que tens que continuar, porque se o primeiro não tu abanas, nunca vais caminhar e nunca vais para lado nenhum. Muito bem, muito bem. Parabéns. Não, Obrigada. Obrigada pela tua humildade, pela tua obrigado. sinceridade. Obrigada por aqueles que estiveram aí para conhecer o Sim, Hugo. Sigam obrigado. as redes do Hugo, sigam a página. É Toques de Bola na página do Instagram, do Facebook, né? O que queres dizer? A conversa de toques de bom. E esteja à vontade. Aos Toques de Bola. Se houver aqui alguém ligado ao desporto que queira ser entrevistado, que sinta que tem uma história bonita para contar, que se manifeste, porque o Hugo de certeza que vai convidar, não vais, Hugo? Claro. Eu quero ouvir Uh, histórias. diz? Eu quero ouvir histórias. E estou sempre disponível a ouvi-las. Ele está E, disponível e para não ouvir. importa aquilo que ganhamos, mas aquilo que fazemos e que somos felizes a fazer. Sabes, eu costumo dizer que quando eu pego num atleta, quando eu pego num projeto, todas aquelas pessoas que eu trabalho, eu chamo um projeto. Quando eu pego num projeto, eu olho para as pessoas e não é para aquilo que elas estão naquele momento. Quando eu olho para as pessoas, eu começo a localizar para onde é que aquela pessoa vai estar, onde é que ela vai parar. Não interessa como é que está agora. Eu faço logo aqui uns filmes na minha cabeça. O que interessa é onde vai parar, onde é que vai chegar. E às vezes nós podemos hoje em dia estar numa situação menos favorável, mas o que nós temos que fazer é pegar naquilo que nós temos agora e idealizar e projetar para o futuro, porque o que nós temos hoje pode não ser nada comparado àquilo que nós podemos ter amanhã, não é? E mas se quiseres que eu, há bocado eu podia ter contado uma coisa, quando tu me perguntaste se havia algo que eu me arrependa, acho que foi isso, quando eu contei que fugi de casa, há outra coisa. A ter andado na dependência, usei, usei quando era miúdo. A gente, quando é chaval, não tem noção das coisas, pensa que é tudo, pensa que somos os maiores porque fazemos certas coisas. E sim, eu fumei ganzas, não tenho problemas em admiti-lo, eu fiz isso. E aquilo que eu digo à juventude é para não o fazer. Aquilo que mais me custa é saber que uma vez a minha avó teve a polícia lá com uma folha a dizer o meu nome e foi graças a ela que eu não tenho o cadastro hoje sujo, porque eu não fazia mal, eu não fazia mal às pessoas de fora, eu fazia mal às pessoas de casa e aquilo que eu vos peço é nunca façam isso, porque e outra coisa, e se fizeram e dizem que a culpa é dos outros e estão-se a enganar a vocês próprios e estão a mentir. A culpa não é dos outros, a culpa é nossa. Porque nós entramos porque queremos, nós temos os amigos, nós temos as pessoas e andamos com quem queremos. Ninguém nos obriga a andar com aquela pessoa. Se não quiser, sai e sais fora. E não é essa coisa, eu fui obrigado, eu levaram para ali, não. Não há. Por isso, saiam, saiam ou se quiserem continuar, o problema é vosso nesse sentido, mas nunca digam que é culpa dos outros e quem nunca entrou e que não entrei nesse caminho porque é um caminho que não vale a pena. E só fazemos sofrer, e só fazemos sofrer os nossos familiares. E a tua avó é uma guerreira, não é? Uma pessoa, uma lutadora que tem feito muito. Muito. Demasiado, Olha, demasiado às vezes. um beijinho para ela, um beijinho para ela. Olha, já agora antes de irmos embora, que tu não falaste aqui, o que é que representa o teu irmão para ti? É um chato. Não, não. É, pá, é tudo para mim. E dou a vida por ele. E dou a vida por ele e pela minha avó, mas dou a vida pelo meu irmão. Se for preciso. Eu não queria dizer isto aqui assim, mas se for preciso fazer alguma coisa por ele, eu faço. Sabes, quando as pessoas dizem, eu dava a vida pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo meu filho, eu costumo dizer assim, Mas eu não estou a brincar, eu dou mesmo. Eu já tive problemas com a justiça por causa disso. Porque agredi aquela pessoa que eu te disse que agredi, porque estava-se a meter com um puto que na altura ele tinha quantos anos? 5 6
Tínhamos um espaço de internet, percebes? Tipo um espaço onde temos computadores e coisas do género. O homem chegou lá e agarrou-lhe no braço, tipo uma criança. E era o meu irmão, não gostei daquela atitude e perguntei-lhe, olha, desculpe lá, é uma criança, ele está a brincar, eu sei que você aí tem que fechar, mas é uma criança. O homem aquilo que fez foi ser bruto, foi ainda começar a resmungar. Pá, eu passei-me do cérebro e espetei-lhe dois moquetes. O que eu estava a dizer era. Eu espero que amanhã isto e não esteja aí na televisão. Já passou, provavelmente já foste condenado por isso. De certeza já pagaste a tua multa por isso. O Claro. que eu estava aqui a dizer é quando as pessoas dizem assim: eu dou a minha vida por meu irmão, pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu filho. Eu costumo dizer assim: não dês a vida, que eles não vão querer que tu dês a vida. É viva a vida com essas pessoas, viva a vida, ao lado sempre dessas pessoas, não é? Sim. Apesar aí dos choques que a gente tem, isso é normal. É normal, entre irmãos, não é? É normal. Claro. Bem, eu não sei se tem aqui alguém que te queira fazer alguma pergunta. Vamos abrir aí um minuto a ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Também já fomos respondendo às perguntas Não, que eu foram já falo fazendo. demais. Essa malta não quer fazer perguntas nenhuma, já falei demais. Tu já falas tanto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigada por terem estado aí, por ouvirem aqui a história do Hugo. Isto é véspera de feriado, portanto, devem andar Ah, muito descansados. espera aí, eu tenho que dizer isto então. Uma boa Páscoa a todos. Uma boa Páscoa para ti também, para a tua família, para a tua avó, para o teu irmão, para os teus amigos. Um beijinho enorme aos teus amigos que aí estão, que são tua família, também são queridos para mim, que eu desejo-te o melhor do mundo. Tu Não, sabes que eu te e desejo o você melhor do faz mundo. parte da nossa família agora. Obrigada. Hugo. Sabes que eu te desejo o melhor do mundo, estamos juntos e boa Páscoa para todos. Olha aqui, espera aí, que alguém quer fazer aqui uma pergunta. Ah, é o meu irmão a fazer esta pergunta. O que é que vai fazer daqui a um ano? Olha, daqui a um ano espero estar contigo e mantermos esta amizade para toda a vida, e sabes bem. Depois, o que é que eu me imagino a fazer daqui a um ano? Pá, tomara eu estar a trabalhar na área, sabe? E o Fábio sabe que não é de hoje. Ele pode estar aí e pode responder ao tempo a que eu falo com ele sobre isso. E há uma coisa que a gente fazemos entre amigos, acho que não tem problema nenhum, que é no ano novo, a gente escrevemos os nossos desejos. E eu lembro-me de em 2018, não, e foi 2019, na passagem de ano, e ter escrito que o meu desejo era este. Por isso, já estão a ver. Quem é que é esse Fábio, o teu amigo? Sim. É, Sabia. o, é um atleta também, ele também é atleta. Anda no É? ginásio, anda no ginásio e é atleta. Claro, claro. E por falar em ginásios, meus amigos, segunda-feira abro os ginásios. Para quem sabe, para quem me conhece, foi a coisa que mais me gostou nesta quarentena. Então ao Fábio, você não tem noção. O Fábio, ele deve ter mandado foguetes hoje, que ele no ginásio ele é. Eu também, a minha vida, o ginásio faz parte, aliás, a gente sente falta de energia para quem está habituado há tantos anos no ginásio, sem ginásio. Portanto, Fábio, segunda-feira é o nosso grande dia, né? Só faltam 3 dias agora, vamos lá. Bem, obrigada a todos, um grande beijinho, espero que tenham gostado desta entrevista. Eu espero que tenhas gostado, agradeço-te, agradeço a tua humildade, a tua genuidade, a tua sinceridade e E estamos tentei, juntos. e tentei fazer algo e participar. E daqui a um ano, que estejas muito próximo, se não a fazer aquilo que tu sonhas, ok? Estamos juntos Acredito. nesse objetivo. Sim. Tchau e muito obrigado mais uma vez. Foi um privilégio enorme estar aqui à conversa. Agora já sabem, se quiserem ver o Hugo, é do outro lado. Foi difícil, Hugo, foi difícil. Não, tranquilo. E Tranquilo. no início pensava que sim, mas não, é fácil. Também estás aqui a falar, assim, estamos mais E também novos estou para isso, contigo, né? porque e consigo eu estou a olhar para si, é como se estivéssemos a falar e como falamos normalmente, por isso. Se Ok, estivesse a falar com outra pessoa, se calhar era mais difícil, mas assim é fácil. claro, claro, claro. Bem, um beijinho, boa Vale. Páscoa, um beijinho à tua avó e obrigada a todos. Ok, Bom fim de semana. Beijinho, Hugo. ok, Obrigada. tchau. Beijinhos.